Eu estou no livro de Samuel, segundo livro de Samuel. Glória a Deus. Capítulo de número 5. Nós ministramos na quinta-feira, começamos um tempo precioso. Quem estava aqui na quinta? Quem não estava na quinta-feira? Um bocado de gente. Se eu fosse você, nessa quinta-feira eu vinha para receber a unção que está sendo liberada aqui na quinta-feira à noite. Nós estamos em campanha, estamos em propósito das 3 unções de Davi. E eu quero falar um pouco sobre a perspectiva de Deus nesse ângulo das 3 unções. Na quinta noite eu estou ministrando sobre o que significa elas 3. A unção de ser, a unção para exercer e a unção para crescer. Vamos ler os 3 textos? Vamos? Ao invés de ler só o capítulo 5, vamos ler os 3. Primeiro livro de Samuel 16, segundo livro de Samuel capítulo 2 e depois segundo livro de Samuel capítulo 5. Vamos juntos. Capítulo 16, versículo de número... Vamos ler os versículos 12 e 13. Diz assim: Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa aparência. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Versículo 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. E aqui está a primeira vez que Davi foi ungido. Segundo o livro de Samuel, capítulo 2. Versículo de número 4. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi rei sobre a casa de Judá. E deram avisos a Davi, dizendo: Os homens de Jabes de Gileade são os que sepultaram Saul. Capítulo 5 e os versículos de número 3, 4 e 5. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei a Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. 40 anos reinou. Em Hebrom reinou sobre toda Judá 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém reinou 33 anos sobre toda Israel e Judá. E você diz amém. Senhor, essa é a tua palavra, fala conosco e edifica-nos para a glória e honra do teu nome. E todos juntos dizem amém. Queridos, aprender sobre Davi para nós esse ano tem sido um mergulhar profundo. Nós aprendemos sobre os irmãos de Davi. Nós temos aqui pelo menos 15. Vamos lá. Dos filhos de Abigail, de Ainoã, de Agite, de Maaca, de Abital, de Eglá, de Betseba e de outras mulheres que Davi teve. Nós temos Aminon, Quileabe, Abissalão, Tamar, Adonias, Cefatias, Itrão, Simeia, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Elifelete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama e Eliada. Esses são os filhos de Davi. Davi, no meio dos seus irmãos, foi ungido rei, ainda não colocado no posto, a primeira unção, diante de Eliabe, Abinadab, Samar, Natanael, Radai, Ozem, Eliú, Zeruia e Abigail, suas irmãs. Davi recebeu a primeira unção em Belém de Judá, quando este estava na casa do seu pai, Jessé. Primeiro ele cuida das ovelhas, está no pasto. O profeta Samuel acha que é algum daqueles que estão em casa.
Só que quando ele vai derramar o óleo sobre o primeiro, não é, o segundo não é, o terceiro não é. E então o Senhor diz para Samuel: o homem olha para a aparência, mas eu vejo o coração. O profeta se indaga e pergunta: então acabaram-se os mancebos, não tem mais ninguém, porque nenhum desses o Senhor tem aprovado para ser rei? Aí Jessé diz: ainda falta o menor, o improvável. Eu não pensei que seria esse. Mas quando manda chamar, o menino entra, e quando ele entra, o Senhor diz: unge, porque é esse aí, o que ninguém lembrou, o improvável, que eu vou levantar como rei em Israel. Essa primeira unção foi a unção para ser. Diga comigo: unção para ser. E eu ensinei na quinta-feira e faço questão de pincelar para vocês que todas as vezes que Deus quer ativar quem você precisa ser, Deus levanta profetas, Deus levanta anjos ou Deus dá sonhos para despertar quem você precisa ser. Na verdade, a nossa mente, ela só consegue vislumbrar, sonhar, quando este vem de Deus. Porque de acordo com as crenças que os nossos familiares e parentes nos dão, nós nos limitamos. Mas quando Deus nos visita, nós ampliamos a nossa visão. Oh, glória a Deus. Essa primeira unção foi para que Davi se tornasse primeiro na mentalidade. E em 15 anos, de 15 a 13 anos, Davi vem se moldando, se esmerando. Olha o tema: 3 unções. Esperando a hora certa, enquanto se prepara para viver a chamada. Eu preciso te instruir aqui nesta manhã e dizer que o propósito da sua vida, quem dá é você. Você que decide o que você quer ser. Tem gente que dá sentido à vida à marginalidade, a se tornar marginal, viver à margem da sociedade. Tem gente que faz do propósito de vida ser criminoso. Tem gente que faz do propósito de vida ser alguém que toca terror em uma sociedade. E isso é uma decisão, e Deus respeita quem decidiu se tornar o que quis se tornar. Deus não vai interferir naquilo que você escolheu para a sua vida. Quem entende, diga amém. Isso se chama sentido da vida. É você quem dá. Você pode decidir ser a melhor pessoa do mundo ou a pior pessoa do mundo. Agora, quando você recebe uma profecia, ou recebe um sonho, ou Deus envia um anjo para falar o que você vai ser, agora já é chamada. E tem uma hora que a sua chamada vai encontrar você no caminho. Bispo, mas eu recebi lá atrás uma profecia e ainda não estou vendo nada se cumprir. O primeiro passo para quem recebe a chamada é se preparar. Se você creu de fato no que Deus falou, está na hora de você mergulhar. Porque quando a tua chamada te encontrar, você precisa estar pronto para vivê-la. Você já ouviu alguém dizendo assim: a unção não vem para levantar, a unção vem para reconhecer o que você já tem? Alguém já ouviu essa expressão? É porque, de fato, é mais ou menos isso. Davi já cuidava de ovelhas. Davi já vencia leões e ursos no anonimato. Deus conhece a essência do coração desse moço. Deus sabe que o que ele vai entregar é algo que já está ali fluindo naquele moço. Agora ele só vai esmerar, ele só vai ampliar o que Deus já tem na sua vida. Logo, Deus envia então um profeta, Deus envia um anjo, ou Deus dá um sonho, para esse alguém despertar e entender: opa, então Deus vai me usar no que eu tenho, mas eu preciso aperfeiçoar, melhorar, até viver o tempo da minha chamada. Moisés, irmãos, nasceu com uma chamada. Vai nascer um libertador. Mas ele completou 40 anos, sendo conhecido como filho da filha de Faraó. 40 anos mais, fugiu para Midian porque matou um egípcio e foi descoberto. Com medo, ele foge para Midian, passa mais 40 anos como pastor das ovelhas de Jetro, seu sogro. E é justamente quando ele completa 80 anos que uma sarça ardendo em chamas, porém não se consumindo, atrai Moisés.
E o Senhor diz, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você pisa é terra santa. Onde você vai plantar os seus pés é lugar de raízes profundas. Tem coisas maiores para acontecer. A chamada acontece ali. O despertar de Deus começa a fluir ali. Então saia desse ciclo de ansiedade, onde até agora Deus não fez, até como se alguém fosse responsável por te dar uma chamada, como se alguém tivesse que te dar uma oportunidade, como se alguém tivesse que fazer por você. Quando o tempo de viver a chamada chega, Deus tira Vasti e coloca Esther. Deus tira Saul e coloca Davi. E não necessariamente Deus tem que tirar alguém para te colocar, mas quando chega a hora, Deus levanta, Deus faz, Deus realiza, Deus opera. Quem quer viver uma chamada, quem está se preparando, bispo, eu não estava, mas vou começar. Então levanta essa mão santa e dê um brado de glória para o rei. Então não é porque você recebeu unção hoje que amanhã Deus vai te levantar. Tem coisa que Deus está preparando. Gente, para grandes tempos, Deus vai usar grandes armas. E talvez não seja esse o tempo ainda que Deus vai te levantar, mas na hora certa, na necessidade certa, Deus vai fazer o que precisa ser feito através da sua chamada. O que não pode é você viver como se não tivesse uma chamada. Mas vamos para a segunda unção. Nós estudamos, para quem eu digo nós que lemos a palavra de Deus, nós estudamos em Josué que quando o povo atravessa o Jordão, tem duas tribos que ficam antes do Jordão, Judá e Benjamim. Essas duas tribos, elas representam o reino do sul. E as outras 10, o reino do norte. Davi, quando é levantado, e que reina 7 anos, ele está apenas nas duas primeiras tribos, no reino do sul. Passa 7 anos governando. Ele é ungido, reconhecido. Então Deus dá unção para exercer. A primeira é a unção para ser. A segunda é a unção para exercer. Davi já tinha levantado guerreiros na caverna de Adulão. Davi já tinha vindo de batalhas. Davi já tinha vencido muitas guerras. Davi já tinha conhecido o íntimo dos filisteus. Davi já tinha vivido experiências. Então, tudo que ele viveu e se tornou o ser, agora Deus disse, é a hora de exercer. Ele espera durante 15 anos. Ele espera durante um período de tempo. Quando ele completa 30 anos, é a idade dele começar a reinar. 7 anos depois, ele começa a reinar sobre todo Israel. Quando os anciãos vêm, reconhecem a sua chamada. Davi representa o rei da comunhão, da união. O rei da unidade, o reinado de uma visão e de um propósito. Na primeira unção, Davi começa a estabelecer o ser. É um jovem, é um adolescente que está despertando uma chamada, que está sonhando os sonhos de Deus. É por isso que você precisa aproveitar o tempo de novo na fé, para sonhar tudo que Deus tem para a sua vida. Porque está cheio de irmão mais velho dentro de casa, que não vão acreditar nos sonhos que Deus está lhe dando. Viu, José? Está cheio de irmão ciumento, invejoso. Viu, Davi? Que não vão crer na mesma dimensão que você. Mas a chamada não é deles, é sua. Eles não precisam crer, só precisam respeitar o que Deus vai fazer na sua história. Mas você precisa ter um vínculo forte de acreditar no que Deus tem para você. Diga amém. A terceira unção vem para crescer. Ele sai de duas tribos, de 2 regiões, de 2 povos, e agora é rei de 12 tribos. Ele recebe essa unção de crescimento, unção de unidade, unção de comunhão. 3. E eu estou pregando sobre isso na quinta-feira à noite. Mas hoje eu quero falar sobre esse número, o número 3. Eu fiz questão de ler na terceira unção, porque perceba que é um reconhecimento das 12 tribos. E eles vêm e reconhecem que Deus tem algo na vida de Davi para toda a nação. E essa terceira unção é uma unção de fechamento de ciclo na vida de Davi. O número 3, na Bíblia hebraica, fala sobre ciclo completo. Nós aprendemos o número 3 como número de confirmação, testificação.
E o nosso Deus é o Deus que ao longo da Bíblia tem pelo menos 427 vezes o número 3 sendo usado, 467 vezes o número 3 sendo usado para estabelecer testificação, confirmação de um governo divino, de um trabalhar divino. Então nós vamos encontrar 3 anjos visitando Abraão e lhe dando não só o renovo da promessa de um filho que nasceria, mas como também para avisar sobre o juízo de Sodoma e de Gomorra. Abraão passa 3 dias caminhando em direção a Moriá. 3 dias, no terceiro dia, ele levanta os olhos e vê o monte diante de si. 3 vezes Daniel orava ao dia, se comprometia em estar diante do Senhor. 3 anos de Jesus foram suficientes para marcar toda a história. 3 elementos foram trazidos quando ele nasceu: incenso, ouro e mirra. 3 fala do número da trindade. Deus é um Deus trino, Deus é um Deus triuno. Deus é 3, mas também é 1. 3 são os filhos de Noé: Sem, Cã, Jafé. Esses 3, a partir deles, nascem os povos pós-dilúvio. 3 são os patriarcas: Abraão, Isaque e Jacó. Existem 3 áreas no tabernáculo: o átrio, o santo lugar e o santíssimo lugar. Quando Jó está passando pelo seu momento de aflição, ele tem 3 amigos: Bildade, Zofar e Elifaz. 3 amigos vêm para lhe consolar. 3 dias, Jonas passa no ventre do peixe. Davi é ungido 3 vezes. Jesus é traído, negado por Pedro 3 vezes. Mas quando ele ressuscita, ele pergunta 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Falando que para cada pecado que você comete, também há um perdão de Deus para remissão e para te levantar ao propósito. Jesus passa 3 dias morto, mas no terceiro dia ele ressuscita. Glória a Deus. Aleluia. 3 são os discípulos mais íntimos, mais próximos. 3 são os que ele chama para ver o momento da oração, a transfiguração. E são 3 que vivem essa transfiguração: Elias, Moisés e o próprio Cristo. 3 orações são feitas no Getsêmani, antes da sua morte. 3 elementos estão dentro da Arca da Aliança: a vara de Arão florescida, o maná, um pote de maná, e também as tábuas da lei. 3 vezes Deus chama Samuel: Samuel, Samuel, Samuel. No Calvário tinham 3 cruzes. Em cima da cruz de Cristo estavam 3 escritas em 3 idiomas. Deus, ele tem 3 tempos de trabalhar. Ele é o Deus do ontem, ele é o Deus do hoje e ele será eternamente. Nas parábolas que Jesus conta, pelo menos algumas têm uma coerência de 3 visões que ele quer passar. A parábola das 100 ovelhas vem sucedida da parábola das 10 dracmas, e depois vem a parábola do filho pródigo. Em uma, alguém perde 1%, 100 ovelhas, alguém perde uma. Nas 10 dracmas, alguém perde 10%, de 10, perde 1. Mas dentro da casa, o pai perde 50%, deixando claro para nós que perder em ovelhas nas lutas ministeriais, nós perdemos 1%. Perder valores pertinentes a nós mesmos, nós perdemos muito, mas não tanto, 10% é muito. Mas perder na família, perder no casamento, perder dentro de casa, quando você perde muito. Tome muito cuidado com as possíveis perdas da sua vida. Na carta de João, capítulo 5, versículo 7 e versículo 8, estão escritos, por favor, primeira carta de João, eu quero ler com esse povo o que está escrito lá. Primeira carta de João, capítulo 5, versículos 7 e 8. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. E estes 3 são 1. Vamos para o versículo 8. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue.
Estes três concordam em um. O número 3 traz para nós um número de confirmação de ciclos que precisam ser cíclicos. E nós precisamos perseverar no propósito. Deus te trouxe aqui hoje para lhe dizer que tudo que Ele começou a fazer na sua vida, Ele vai aperfeiçoar. Quem toma posse disso? Então, levante suas mãos, porque eu quero liberar essa palavra. Dentro desses próximos 3 meses, assim como 3 meses a arca esteve na casa de Obed-Edom e gerou mudança, eu quero declarar que novas atmosferas espirituais serão dispensadas. Novas chaves serão liberadas para a sua vida. Deus está destravando um tempo novo nesse ciclo de tempo. Quem está orando e jejuando, se prepare, porque esses próximos 3 meses serão de mudanças significativas, expressivas e extraordinárias na sua vida. Eu, como profeta de Deus, como ministro de Deus nesse altar, eu declaro que haverá destravar de Deus. Vai ter anjo descendo na tua casa, vai ter revelações fluindo no seu ministério. Oh, glória, outro nível, outro ciclo. Oh, manda calamahai. Eu estou profetizando que uma nova atmosfera. Você não é frequentador de culto, você não é frequentador de igreja, você é crente espiritual que recebe da fonte que é Cristo. Oh, glória. E os 3 que testificam vão fazer fluir na tua vida uma nova atmosfera, um novo tempo, um novo ciclo. Glória a Deus. Quem recebe, pega e pega com força. Porque 3 vão entrar na fornalha. Oh, glória a Jesus. Mas o 4º homem vai aparecer para declarar que ele está contigo neste propósito. Pode aplaudir junto com quem está aplaudindo. Pode dar glória junto com quem está dando glória. Só que nós precisamos ter paciência para o ciclo que Deus quer começar e depois encerrar. Eu vou dizer algo aqui, que se você não der glória a Deus, eu vou sair daqui andando na BR-324, vou correr até Feira de Santana. O que Deus precisava te dar para esse ciclo de unção já está liberado para a sua vida. Não fique esperando coisa nova. Vá trabalhando com o que Deus já te deu. Porque quando chegar o ciclo de outra coisa nova, Deus é quem vai te chamar e dizer: recebe essa nova porção, para essa nova fase, para esse novo ciclo. Eu vou dizer de novo: a unção que você precisa para essa estação na sua vida já está dispensada. Receba. A unção que Deus dá é para que a gente aprenda. Gente, se não fosse a unção dada a primeira vez, Davi não resistiria, não suportaria as perseguições. Sabe quando você às vezes se fragiliza no campo da emoção, que você diz: meu Deus, por que tanto levante, eu não mereço? Por que tanta luta? A unção vem para justamente mostrar que não é por causa de você que essas coisas estão acontecendo. É porque o chamado é maior do que você mesmo. Às vezes você se questiona por que é que tem tanta perseguição, por que é que tem tanto levante, por que é que tem tanta batalha. O inferno sabe o que você carrega, e o que você está carregando vai gerar um reboliço na vida de muita gente. Andalama, nagaia, cantelébria, cantarácia. Você entende o peso da unção que você carrega? Glória a Deus. O governo faz planos, projetos para tirar alguém das drogas, mas não consegue, porque não é por força, não é por método e nem é por violência. Mas aí você vem com uma oração, alguém chora, alguém se derrama e a mudança acontece. Aleluia, glória a Deus. Às vezes você chega para aconselhar um casal, já participou de terapia de casais, já participou de aconselhamento, já participou de curso disso, curso daquilo, encontro disso, encontro daquilo, mas Deus te mostra onde precisa ser sarado. Aí o milagre acontece. Querido, você entende o peso da sua chamada? Não é sobre técnica. Ainda bem que Deus não levanta conforme o homem. Ainda bem que Deus não olha o currículo. Deus olha o nível de perseverança que alguém decidiu ter dentro do propósito. Alguém aqui tem um propósito firme em Deus? Então continue orando, jejuando, buscando, porque o que tem que acontecer vai acontecer nesse ciclo de vida que você está vivendo. É para viver. Como é que é a frase lá? Me ajuda lá, que a gente sempre fala conversando, de Mário Sérgio Cortella, o filósofo. Fazer o que pode ou o que tem, com a possibilidade que tem, até melhorar para fazer melhor ainda. Não é isso? Pronto. Faça agora com o recurso que você tem agora. Quando Deus te der mais, você melhora mais ainda. Faça com capricho. Esperando a hora certa. Enquanto se prepara. Diga comigo, eu vou me preparar. Os céus olham para você não com o olhar do hoje,
Deus, quando olha para você, não vê um projeto em formação. Deus vê um projeto, pronto, é rei. Vai sentar no trono. Mas só que você, se for colocado nessa fase da sua vida lá, vai estragar tudo. Então Deus diz assim, deixa eu preparar ele, deixa eu preparar ela, deixa eu esmerar. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu estou pregando numa dimensão e eu quero que você entenda nessa mesma dimensão que eu estou ministrando aqui. Isaías 54, por favor, aí no telão. É Solano mesmo. Vamos lá, Solano, capítulo 54 de Isaías, versículo 16. Olha o que é que Deus fez. Eis que eu criei o ferreiro que assopra a brasa. E quando o fogo pega, ele produz a ferramenta para a sua obra. Só que o que o ferreiro está fazendo? A dor do processo está preparando a ferramenta para o propósito. Oh, meu Deus do céu. Andeleque amana súbia daga sébia. A presença, o fogo do Espírito queima, purifica, forja, molda. Só que a martelada do ferreiro vem batendo. A porrada que a vida lhe dá, a bigorna e o martelo em cima, você às vezes se vê prensado em situações que geram dor, mas faz parte. É Deus te preparando para algo maior. É Deus te preparando para algo mais sólido, mais forte. É Deus afiando o ferro. E o processo que o ferreiro vem, porrada, fogo e água. Porrada, fogo e água. É um choque térmico. A gente vive essas lutas, mas não se turbe o vosso coração. Creia em Deus e creia também em mim, disse Jesus. Há muitas moradas. Eu estou te preparando para algo maior. Oh, glória! Alguém recebe essa palavra viva que está descendo do trono? Então pare de questionar o processo e espere com paciência, se moldando e se esmerando. Eu vou continuar a leitura, por favor, Christian, coloca aí. Glória a Deus, mais um versículo desse mesmo aí que está 54, 16, vamos lá. Eu criei o ferreiro que prepara o fogo, que sopra as brasas no fogo, que produz a ferramenta para a sua obra. Agora, enquanto isso, o inimigo também está se levantando. Eu criei o assolador para destruir, mas o que é que ele diz no versículo seguinte? Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás. Não se preocupe não, porque essa luta não é para a morte, esse processo não é para a tua destruição, é para a glória de Deus, é para a glória de Deus. Aleluia. Canta lá, mandaia. Irmãos, as dores que eu passei me fizeram ignorante. Às vezes eu dava patada em gente. Eu em obra não quero conta com gente, não quero conta. Só que você sozinho, você vai orando, jejum. Quando você quer se preparar para algo maior, o Senhor disse, você não está tendo paciência com gente simples. Como é que eu vou te dar gente difícil? Você não está conseguindo liderar nem seus próprios sentimentos, nem suas próprias emoções. Você se magoa com qualquer um, se enraivece com qualquer um. Como é que eu vou te levar para o próximo nível? Você não disse que quer viver coisas grandes? Você não disse que quer viver coisas tremendas? Você não disse que quer viver coisas gloriosas? Eu quero te fazer viver coisas gloriosas. Mas você vai precisar pular essas etapas com louvor, suportando, aprendendo. Eu comecei a entender que o problema não estava nas pessoas, cada um está no seu nível. Mas quando você cresce, você aprende a lidar com o nível de todo mundo. Eu aprendi que ninguém tem nada a ver com os meus problemas. Eu não tenho que estar aqui com cara feia. Dia eu estou bem, dia eu não estou. Dia eu estou rindo, dia eu não estou. Dia eu estou feliz, dia eu estou triste. Eu aprendi que pessoas equilibradas, maduras, preparadas, ela tem uma visão de firmeza, de constância e de abundância. Seja firme, constante e abundante. Firme, constante e abundante. Firme, constante e abundante. Não cabe em alguém que Deus quer colocar num auge, num lugar de honra, emoções voláteis, volúveis, emoções instáveis, emoções... Então o ferreiro está ali, trabalhando, moldando, fogo.
e molda. E prepara a ferramenta. Você vai estar afiado para o propósito. Deus está forjando em você aquilo que o céu já tem programado para você. Quando o céu desce para concluir ciclos, o que Deus faz, queridos? Deus tira o seu propósito de vida, o que você decidiu. É por isso que tem gente que larga a faculdade, é por isso que tem gente que larga emprego, é por isso que tem gente que fecha a empresa para viver a chamada. Por isso que Eliseu queimou os bois, é por isso que Amós saiu de trás dos bois, é por isso que muita gente largou o que estava fazendo para se entregar ao chamado. E tem um chamado que quando te encontrar, você não se domina mais. É Ele quem te domina. Você não vê para onde ir. Desertos, a casa do ferreiro. Jeremias 18, todo mundo já sabe de qual é salteado. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: desponte e desce à casa do... E lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e lá o oleiro estava fazendo a sua obra nas rodas. Moldando, preparando. E o vaso que ele fazia nas suas mãos se quebrou. E ele tornou a fazer outro vaso conforme lhe parecia bem. Aí o Senhor pergunta: porventura não sois vós assim na minha mão, ó casa de Israel? Só que quando o vaso não está na medida que ele quer, ele quebra todo de novo. Está quebrado, mas está na mão do oleiro. Está doendo, mas está na mão do oleiro. É ele trabalhando. Então o ciclo de Deus na sua vida precisa se aperfeiçoar. Porque o seu chamado é para gerar vida, não é para ferir ninguém. O seu chamado é para produzir. Deus te chamou como árvore que dá fruto. Jesus teve que passar por esse ciclo, por esse processo, pela sua via crucis. Mas ele foi preparado. E no preparo, ele foi aprovado. Eu vou encerrar a minha mensagem dizendo que todo o ciclo da sua vida é um teste. Cada vez que Deus usa um profeta, um vaso para dizer espere, é um teste. Saul foi reprovado nesse teste. Ouça! Cada confronto emocional que você vive é um teste. Eu já tive que sentar na mesa com pessoas que um dia desejaram muito mal para mim. E olhar com um olhar de amor. Não esqueci do que aconteceu, mas dizer: Senhor, ai. Aí eu lembrei agora do pastor Rosalvo pregando aqui na vigília. Diga para alguém assim: viver é uma arte. Errar faz parte. E o que mais? O tempo não volta. E o mundo dá. Foi gente racista, gente que fez, que falou, que aconteceu. Depois disse: eu queria tanto uma ajuda. Aí o Senhor disse: vamos ver se ele passa no teste. Quer dizer, aqui a mão. Se você for pela mentalidade do mundo, é besta. Vai ajudar. Depois que te caluniou, depois que já fez, que aconteceu com você, você ainda vai: tu tá besta. Não. O evangelho é sobre você amadurecer, crescer. A dor não vai paralisar a chamada que Deus tem para você. Cada fase é um teste. Se, bispo, Deus me honrou muito, ainda é um teste para o próximo nível. Deus pode te honrar, mas a questão é: nesse nível você está honrando Deus? Nesta fase da sua vida, você está evoluindo? Ou você já se estagnou? Porque não tem nenhum lugar na Bíblia que diz que Deus parou a obra na vida de alguém. É você que decide se continua evoluindo ou se estagna aí. Mas a visão dos céus é ele fazer um ciclo perfeito até que ele venha na sua vida. Alguém quer viver esse ciclo? Então fique de pé, nós vamos cear nesse momento.
Receba essa palavra. Porque cada um dos pontos que Deus trabalha na vida do crente é um ciclo novo que Ele está desatando para você viver propósitos. Levante e erga as suas mãos comigo e vamos orar juntos. A minha vida de solteiro era uma, a de casado já é outra. O Senhor no casamento me prova para saber se eu estou pronto para ensinar começando dentro da minha casa. É fácil despertar o chamado de vocês. O que tem de gente que diz assim, não, bispo, o senhor me inspira, porque a ousadia, a autoridade, a intrepidez que eu prego aqui em cima, para quem não convive comigo, é fácil. Eu posso estar aqui com uma persona, né, com um tipo de personagem que impressiona. Mas quando eu desço, é quem convive comigo que sabe quem eu sou. É quem mora e dorme comigo quem sabe quem eu sou. Então eu casei com uma menina que hoje é mulher, está ministrando vidas, abençoando vidas. O que respalda o próximo nível é o que nós vamos fazer com os nossos filhos. Eu peguei uma menina que não era pregadora, não era ministra, não era nada na igreja além de uma crente. Hoje está aqui como uma mulher de Deus abençoando vidas. Porque só quem cresce pode fazer os outros crescerem. Agora nós juntos precisamos mostrar para o mundo, não mostrar porque o mundo precisa ver, mas mostrar porque é o nosso compromisso diante de Deus. Nos nossos filhos, essa mesma referência de vida que nós temos. E depois os nossos filhos mostrar para a sociedade, depois eles vão casar. São ciclos, quem entende? Mas se você deixar as lutas que você enfrentou com alguém, as pelejas que você passou no passado, as guerras internas que você não venceu, te atrofiarem, você está aí para o resto da sua vida. Com essa vidinha insignificante e irrelevante. Mas se você soubesse quantas pessoas estão esperando o que Deus está forjando em você para multidões serem ouvidas. Você sabe que às vezes Deus me deu um nome na cidade. Teve um vídeo nosso hoje que bateu 1 milhão de visualizações. 38 mil inscritos. Aí o pastor Maurício já está quase batendo 10K. Pastor Ítalo chegando lá. Aí vai todo mundo crescendo. Aí o bispo Bruno, os pastores vão pregando, as pessoas vêm no cartaz e vai seguindo. Eu me torno um microfone, eu estou ampliando a voz de muita gente. Você está entendendo o que Deus quer fazer através de você? O bem que é em mim vai atrair pessoas como eu sou. E a voz que eu alcancei agora vai levar outras vozes para fazer o que eu estou fazendo. Então Deus está levantando você. Tem gente aqui que o ministério não é um CPF, é um CNPJ, a sua empresa. Deus quer te levantar como exemplo lá dentro. Tem gente que vai precisar viver propósitos em Deus e ampliar isso, outras pessoas. E não fique com ciúme se alguém crescer igual ou mais do que você. Faz parte. Amém? Mas entenda, o ciclo de Deus na vida de Davi, primeiro exigiu dele espera e preparo. Ninguém exerce sem primeiro ser. Deus não quer que seja uma vergonha te dar um título e depois, o que quer ser pastor? Me ungiram, eu não sei não. Não. O que quer ser evangelista? Não, é só derramar o óleo sobre a minha cabeça. Não. Primeiro você cria amor por almas. Primeiro você ganha almas. Depois que você está ali ganhando almas, você entende que evangelizar, levar as boas novas, é levar esperança ao desesperançado, é levar cura ao precisado, é levar alegria ao triste, é levar prazer em Deus, satisfação em Deus e não nas coisas carnais. Aí você, aí Deus diz, agora está pronto. Deus não quer que você seja uma vergonha, te dá um título e uma pessoa vazia. Se perguntarem fundamentos básicos da palavra, você não sabe. E não porque ninguém me vê, porque ninguém me olha. Não é só sobre gritaria em um microfone. É sobre um grito estrondoso com a sua vida. E as pessoas serão atraídas para Cristo. As pessoas serão atraídas para o propósito. Levanta suas mãos para orarmos juntos. Só quem quer ser aquilo que Deus planejou para ser. Chamada, propósito. Senhor, nós oramos neste momento
Porque 3 são os que testificam no céu, 3 são os que testificam na terra. Oramos porque há uma unção, há um ciclo que se abre nesse novo semestre. E eu te peço que derrame sobre a vida dos teus filhos uma unção nova nesta manhã. Eles viverão a unção que fluiu na casa de Obed-Edom. Eles viverão o marchar de Deus até o Moriá, onde eu me encontro com o Senhor. Eles viverão a jornada do crescimento espiritual, da intimidade com o Espírito Santo. Esse apartamento, essa casa vai pegar fogo pela presença. Os vizinhos vão ser impactados com o que o Senhor vai fazer na vida espiritual deste povo. Jesus, a família, os parentes serão impactados com o fluir de Deus nessa chamada que o Senhor vai levantar na vida deles. Mas enquanto o Senhor não levanta, há um preparo, há um despertar, há um fluir aqui neste lugar. E eu te peço que testifique, derramando o óleo precioso da tua unção sobre cada mente, sobre cada vida, sobre cada cabeça, sobre cada coração, para a honra e para a glória de Jesus. E a igreja viva crendo diz: eu abençoo esses elementos e te peço, Senhor, que o sangue que testifica, o Espírito que testifica e a água do Espírito que testifica possa fluir em nós nesta manhã. O Pai, a palavra que é o Filho e o Espírito. Porque no dia do batismo, o Filho foi batizado, o Pai rasgou os céus e o Espírito desceu em forma corpórea de pomba. E nós queremos a presença dos 3. Queremos o fluir, o manifestar dessa plenitude de ciclos que se completam, da testificação de que tu és na nossa chamada, no nosso ministério. Em o nome de Jesus nós abençoamos. E para a glória de Jesus, podem distribuir os elementos. Ó Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas, estás presente a me cercar em todo tempo. Eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu. Sua Faça uma oração genuína ao Senhor. Encheu. Nada irá algo seu para com Deus. Algo seu para o coração de Deus. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma, tua mão me firma. Eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já
já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar, prostro-me, prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar, e o véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Deus já investiu em você o suficiente para essa fase. Valorize esse investimento. O ferro do ferreiro está sendo preparado e afiado. Não veja suas lutas como algo do qual você deva desistir. Sempre te melhorar, te aperfeiçoar. O processo é que o nosso orgulho às vezes é um ferro bruto, grosso. E aí tem que passar por prensas, sendo cortado até chegar. Processo doloroso. Mas quanto mais resistente você é, mais difícil é o processo. Quanto mais maleável você é, menos doloroso é o processo. E o processo, quando é aceitável, ele se torna um prazer. Porque você não está mirando na dor em si, você não é sadomasoquista. Você está mirando no resultado. E quem mira no resultado diz: eu entendo que eu preciso passar por isso. Porque pessoas baratas não passam por processos caros. As melhores joias passam por lapidações, por processos que tornam joias inestimáveis em valor. E não estão em qualquer lugar, mas em vitrines quase que intocáveis. Só quem as toca são aqueles que pagam o preço de tê-las por perto. E Deus vai te tirar do meio do barro. Deus vai te tirar da matéria bruta e vai te esmerar, te melhorar, te aperfeiçoar. Eu vou profetizar para algumas pessoas aqui que vai ter tempo que sua agenda vai estar tão cheia que vai ser difícil conseguir falar com você, tá? Estar com você. Tem contratos, tem lugares, tem pessoas que vão ter que pagar caro para ter 1 hora sentado para conversar. Porque Deus está agregando valores nessas lutas que você está enfrentando. A sua bagagem ministerial, espiritual, emocional está se tornando uma carga de muito valor. Porém, o apóstolo Paulo disse assim: Deus colocou esse grande valor, essa peça de ouro dentro de um vaso de barro, para que a excelência do poder seja dele e não nossa. Anda calamachanda rabagás. Ibia naga sudeke biando comanagas. Oh Jesus, nós louvamos e bendizemos o teu nome, Senhor. Porque o Senhor tem investido um valor alto em nós. O Senhor tem feito coisas novas. E nós vamos viver tudo que o Senhor tem para nós. Oh, bendito seja. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor na noite em que foi traído tomou o pão e tendo dado graças o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim.
Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que vocês comem do pão e bebem deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber deste cálice do Senhor indignamente, sem vontade de melhorar, de perdoar, sem vontade de crescer, de amar, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há dentre vós muitos fracos e doentes, muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. O Senhor nos convida a melhorar. A palavra às vezes vem de forma dura. É porque Ele não quer te perder como o mundo está se perdendo. Porque Ele quer ver em você fluir aquilo que Ele já estabeleceu como propósito. Você vai viver a sua chamada. Levante na sua mão o pão. Pai, na noite que o Senhor foi traído, tomou o pão e deu graças. E nós te damos graça por cada luta que nós temos que passar. O Senhor sabia que tinha que enfrentar aquilo. E nós sabemos que no mundo teremos aflições, mas decidimos ter no Senhor bom ânimo. Porque não estamos mirando na dor em si, mas no resultado que virá depois da dor. Queremos te pedir que nos aperfeiçoe, nos molde, nos melhore. Queremos te pedir do teu fluir, da tua virtude, da tua graça. Vê se há em nós algum caminho mau. E guia-nos por caminhos eternos. Para a glória do teu nome. Coma deste pão, desejando melhorar. Desejando honrá-lo com toda a sua forma de viver. E logo após haver ceado, tomou o cálice ele levantou e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, o novo tempo. Discernam o corpo do Senhor. Comam e bebam dignamente, com desejo de honrar o propósito que eu vos dei. Discernam, examinem-se e se permitam ser confrontados pelo Espírito. Senhor, te pedimos discernimento. Onde nós precisamos avançar, melhorar, vencer. E que cada prova desses ciclos sejam vencidas e superadas por nós. A tua palavra diz: um ao outro ajudou. E é uma passagem preciosa na tua palavra que diz: é melhor serem dois do que um, porque o cordão de 3 dobras muito dificilmente se partirá. E eu quero neste momento, como elo, trocar o cálice com a minha esposa, representando que o Senhor é o terceiro elo que nos une. Nós trançamos neste momento e concordamos com o Senhor nas nossas vidas, nos dando direcionamento, fortalecimento, visão. Queremos que o Senhor seja a base forte que nos sustenta. Se você quer trocar com alguém, faça isso neste momento. Ainda que você esteja sem alguém no nível de intimidade de casamento, veja alguém com quem você tenha comunhão. Oh, glória a Deus. Porque está escrito: um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforce-te. E dentre nós haverá esforço, porque o seu Espírito está no meio de nós. E vamos avançar e crescer, sim. Não vamos parar de crescer, vamos avançar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E nenhuma arma preparada contra nós prosperará. É promessa e nós cremos e nós nos apropriamos. Em nome de Jesus, tome do cálice neste momento. E que os olhos do discernimento se abram. Que os olhos do entendimento se abram.
Delemonde vache candarabas. Oricante leburgue managasuke badarabas. Onde le procomam dubiande le procobarabalaba subriande repla pla 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 pla. Robodocopia ta 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 subiande le quemene comanagas. Receba o destravar, o desatar de uma nova estação, de um novo ciclo. Os três estão aqui. Oriande calabada xandarabas. Oh, aleluia! Corpo, alma e espírito. Três. Recebam em plenitude o que Deus tem para nós. Por mim. Bem lindo, bem forte. Suas mãos aos céus e cante. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. José decidiu perdoar. Passou pelo ciclo de ser vendido. Foi para a casa de Potifar. Da casa de Potifar para a prisão. Passou seus ciclos. Mas venceu, foi provado e aprovado. Davi não deixou entrar no coração o que Saul lhe fazia, nem a lança, nem as palavras, nem as tentativas. Então, cada ciclo que você enfrenta está te levando para um próximo nível. Deixando as coisas que para trás ficam. Prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Quem não milita legitimamente não pode ser coroado. A dor é legítima, mas o perdão também é legítimo. O passado foi real, você não vai esquecer. Mas decida não deixar doer mais. O crente que você precisa ser não depende dos outros, nem para bem do que fizeram, nem para o mal que lhe fizeram. Mas da essência que já está dentro de você para viver o que Deus tem como propósito. Vai e vença. E viva uma das melhores de todas as fases da sua vida. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com a sua vida desde agora e para sempre. E todos juntos diz: vá debaixo da bênção, debaixo da paz. E domingo que vem, e desistir jamais. Deus abençoe. Terça-feira estamos juntos na campanha Arca de Deus da Minha Casa.